Sabino, você acompanhou o debate ontem, né? Assim como houve no debate do início da semana com os candidatos que concorrem ao governo do estado de São Paulo, ontem no debate presidencial, ficou mais do que claro que esse formato é simplesmente extraordinário. Um formato que dá liberdade mesmo aos debatedores, não é? Dois polaços, né, do Grupo Bandeirantes essa semana, né? Um na segunda-feira com o debate dos candidatos a governador e outro ontem com o debate dos candidatos à presidência. Eu não tenho dúvida que o formato foi muito acertado, permitiu de uma forma muito melhor, muito mais dinâmica, muito mais interessante que a gente acompanhasse o que falavam os candidatos, né? Uma oportunidade para eles também, que na minha opinião foi melhor aproveitada pelos candidatos a governador do que pelos candidatos a presidente, mas um debate impecável, né? Desde da qualidade do cenário, passando pela mediação, pela participação dos jornalistas, até efetivamente o resultado como um todo, né, Joel? Sem dúvida nenhuma, um formato muito legal, e daqui a pouquinho a gente vai inclusive reexibir o debate aqui na Rádio Bandeirantes a partir das 3 da tarde. Agora, Sabino, vamos falar também sobre a Prefeitura de São Paulo, falar sobre o orçamento bilionário da Prefeitura, né? É verdade, Ana, olha só, já está na Câmara Municipal a proposta de orçamento da Prefeitura, ou seja, o dinheiro que a Prefeitura vai ter para gastar nas suas várias despesas e investimentos no ano que vem. Esse valor, inicialmente, é de 95 bilhões de reais. Eu digo inicialmente porque o orçamento pode ser modificado pode sugerir despesas à Prefeitura de até 5 milhões de reais cada um, que é uma coisa que a gente precisa acompanhar melhor, como a gente acompanha lá no Congresso Nacional, aqui em São Paulo a gente precisa acompanhar melhor também. Essa proposta orçamentária começou a ser discutida lá no meio do ano, no que se chama, vou falar um palavrão aqui, Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei que é votada no meio do ano e que dá exatamente, como diz o nome, as diretrizes para o orçamento no final do ano. É um orçamento otimista, o do ano de 2023, prevendo aí um crescimento de 14%, se você for considerar que a previsão de crescimento do PIB é pequena, que a inflação nos últimos meses, aí a gente não sabe como vai ser o ano que vem, mas nos últimos meses tem sido até negativa, é uma previsão otimista de crescimento. Sabendo também que 25% desse valor já está carimbado, é dinheiro da saúde, para a saúde, 20% para a educação. O resto, custeio, né, como se diz no jargão da administração pública. Despesas com salários, previdência, subsídio para o transporte coletivo. Aliás, segura aí, não sei se vocês estão sentados, né? Pelo que eu estou vendo na imagem aqui, vocês estão sentados. Estamos. 7 bilhões e meio é a previsão de subsídio para o transporte de ônibus na cidade de São Paulo. É o maior da história. É o maior da história, é um crescimento vertiginoso, mas é a previsão que pelo menos os empresários estão fazendo, viu? Sabino, e aí nós vamos ter também um número assustador, Sabino, só para concluir. não, mas é sobre isso que você estava falando mesmo. Hoje a Prefeitura está pagando quanto de subsídio? Mais ou menos 4 bi e meio, não é isso? A informação oficial da Prefeitura é que não chega nem a esse valor. Mas ao final do ano nós vamos chegar à conclusão que vai bater os 5 bilhões, como a gente sempre disse aqui. Sempre disse aqui. E bate, o ano que vem, e vai ao encontro daquilo que nós falamos há pouco tempo, de que a população não pode nem reclamar, porque isso está sendo feito para não reajustar o valor da passagem. Ou seja, é verdade, Joel. Me parece que houve um certo alinhamento, onde você cria dificuldade para oferecer a facilidade na sequência. Hã? Olha, Joel, é verdade que o dinheiro está evitando que a passagem seja reajustada. Mas nesse ano, no final do ano, começo do ano que vem no máximo, não vai ter jeito, Joel. Vai ter que reajustar a passagem e ainda ter esse subsídio. Quer dizer, realmente nós temos um crescimento importante do subsídio. A não ser que a Prefeitura opte por mais uma vez continuar segurando ou até diminuir a passagem e aumentar o subsídio. Algumas cidades do Brasil estão fazendo isso. Até um exemplo no interior de Santa Catarina, de uma cidade menor, muito menor, é verdade, mas que optou por oferecer o transporte coletivo gratuitamente e pagar, subsidiar integralmente, o que é quase impossível em São Paulo. E só para concluir esse assunto orçamento, vão ser 11 bilhões livres
para o prefeito investir. 11 bilhões de investimento, um número também que nunca existiu no orçamento de São Paulo. Um número enorme e que, por isso, deixa o prefeito Ricardo Nunes, de um lado, feliz, mas de outro, muito preocupado, porque ele não só vai ter que entregar efetivamente obras, mas obras que tenham visibilidade, que as pessoas percebam que esse dinheiro está sendo investido de maneira adequada. Lembrando que, na nossa avaliação, não há nada mais prioritário em São Paulo do que a questão dos moradores em situação de rua. Ok, Sabino, meu amigo. Tenho certeza, nós precisamos ficar muito em cima desse tal do subsídio, sabe? Essa palavra aí, ela tem tudo a ver com o nosso dinheiro, é o nosso dinheiro. E às vezes não há fiscalização minuciosa, fina. Porque é tanta grana, qualquer coisinha que for mexida ali pode passar despercebido, sabe? Exatamente. É muito dinheiro. Imagine, cara, quase 8 bilhões de reais. Né? Então tem que ter uma fiscalização bem pesada em cima disso para não ter nenhum tipo de desvio, sabe? Aliás, aproveitando esse tema aí de tarifa de ônibus, né, Sabino? Eu tenho certeza que passando as eleições a gente vai falar muito a respeito disso, porque não vão anunciar nada agora, né? Vão esperar um tempinho, no final do ano a gente deve ter aí alguma previsão se vai ter ou não reajuste. Mas não tinha uma grana para vir do governo federal, para São Paulo e para outras cidades também, para ajudar a custear a gratuidade dos idosos e assim tentar reduzir o aumento da tarifa pública? Ana, esse dinheiro não veio até agora, não se definiu, e mesmo que venha, ele tinha uma previsão de 400 milhões, mas é proporcional à data que vier. Portanto, ele vai ser bem menor, vai fazer muito pouca diferença nesse subsídio. Agora, vocês têm razão, Joel tocou num ponto aí. É muito difícil esse cálculo e, na nossa avaliação, muito pouco transparente esse cálculo do subsídio. Tem algumas partes que envolvem o subsídio que elas são blindadas, né? É difícil de você chegar para tentar ter algum esclarecimento um pouco melhor. Então é isso que acaba intrigando a gente, ao mesmo tempo trazendo um espanto. Porque quando o Sabino fala que nós teremos um subsídio quase de 8 bilhões, a gente já pensa em tudo que aconteceu no passado em relação a isso e começa a pensar o que pode acontecer com uma grana muito maior. Então por isso que nós ficamos extremamente preocupados com isso. Sabino, obrigado, viu, queridão? Obrigado a vocês, uma boa tarde para todos. Só um último comentário, Joel. Lembrando que foi criada uma secretaria separada da Secretaria de Transporte e Mobilidade só para cuidar da questão do transporte coletivo em São Paulo e que o secretário não dá entrevista. Verdade. Nunca conseguimos falar com ele. Para começo de conversa. Tem que criar não só a secretaria, uma prefeitura só para isso, né? Uma subprefeitura para transporte. Já pensou? Valeu, Sabinão. Um abraço, Obrigado, queridão. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, boa Valeu. tarde. Vamos